Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um bloco do Tarefa de Casa, matéria do 7º ano do ensino fundamental. Falamos aqui ainda sobre regra de 3 composta. Vamos lá. Meu bairro é atendido por 22 ônibus que consomem o quê? 22 ônibus que consomem 66 mil litros de óleo diesel em 33 dias. Em quantos dias uma frota de 30 desses ônibus consumiria 90 mil litros de combustível, desse mesmo combustível? Bom, nós temos aqui 3 grandezas, vamos montar a nossa tabela, né? Eu tenho aqui o número de ônibus, é a nossa primeira grandeza, ônibus. Eu tenho aqui o consumo, né? O consumo é o que os ônibus vão gastar, consumo em litros de óleo diesel. Então, eu boto consumo, aí eu boto a letra L para que vocês possam entender que é litros. E eu tenho aqui o meu tempo. Isso, eu tenho tempo. O meu tempo, no caso, são os dias, porque o exercício fala em dias. Então, eu tenho aqui as minhas 3 grandezas. O próximo passo é a gente começar a colocar os dados nessa tabelinha. Bom, vamos lá. Primeiro ali eu tenho 22 ônibus. 22 ônibus, esses 22 ônibus eles consomem 66 mil litros de combustível, né, de óleo diesel, em 33 dias. E aí eu coloco lá o meu número 33. Bom, continuando aqui, o que nós devemos fazer? Nós devemos continuar a nossa tabela. Por quê? Olha ali embaixo, ali diz 30 desses ônibus, ou seja, 30 desses ônibus consumiriam 90 mil litros de combustível. Em quantos dias? E aí eu não sei a quantidade de dias, eu chamo de X. Beleza, tranquilo? Agora a gente vai fazer aquele processo que vocês já sabem. Vamos pegar aqui a nossa razão em que temos a nossa incógnita, e a nossa razão em que temos a nossa incógnita é a nossa razão 33 está para X, tá? É a nossa razão aqui, a nossa última razão, tá? Eu vou até estar passando aqui, um marcador para que vocês possam estar enxergando ela. Estamos pegando essa razão e vamos comparar com as outras razões. Pensa comigo aqui. Pensa comigo, vem comigo, Eu tenho 22 ônibus consumindo 66 mil litros de combustível em 33 dias. Então, deixa eu apagar aqui. Eu tenho 33 ônibus, eu tenho 22 ônibus consumindo 66 mil litros de combustível em 33 dias. Bom, vamos lá. Se eu aumento, olha isso aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Se eu aumento os meus dias, se eu aumento o meu número de ônibus, pensa comigo, se eu aumento o número de ônibus para 30 ônibus, consumindo esses 66 mil litros de combustível, o que acontece com os meus dias? Os meus dias vão diminuir. Então, deixa eu apagar aqui, quando eu aumento aqui, deixa eu apagar aqui, para vocês entenderem tudo. Quando eu aumento aqui, do 22 eu aumento para o 30, o meu número de dias, ele faz o quê? Ele faz o processo contrário. Ele não aumenta os dias, ele diminui os dias. Por quê? Porque se eu tenho mais ônibus, eu vou consumir 66 mil litros de combustível em menos dias. Professor, então por que o senhor botou a seta para o alto lá no tempo? Eu botei a seta para o alto porque essas setas elas não significam nada. Elas só significam que essas duas razões são inversamente proporcionais. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou analisar a minha razão, a minha grandeza de consumo com o meu tempo. Veja bem aqui comigo, presta bem atenção. Se eu tenho um consumo de 66 mil litros de combustível em 33 dias,
Se eu aumento os meus dias, se eu aumento, por exemplo, os meus dias, o que acontece com o meu consumo? Eu vou consumir mais combustível, certo? Então, quando eu aumento o meu consumo de combustível, eu aumento o meu número de dias. Isso significa que as minhas razões, a razão entre o meu consumo e os meus dias são diretamente proporcionais. Se eu consumo mais, eu gasto mais dias, tá? Se eu tenho mais litros consumidos de combustível, eu tenho mais dias de trabalho. Pense assim. Dessa forma, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a gente precisa colocar a nossa razão, tá? A nossa razão, onde nós temos a nossa incógnita, no nosso primeiro membro da nossa equação. A gente monta aqui uma equação, né? Lembra disso? Então, a gente monta ali dessa forma. 33 está para x. E aí eu coloco o quê? Eu coloco ali, ó, aquela setinha que está diferente da minha grandeza de tempo, da minha grandeza, onde eu tenho a minha incógnita, o que eu faço? Eu inverto ela. Se o número 30 está embaixo, o meu número 30 sobe. Se o meu 22 está em cima, o meu 22 desce. E aí eu tenho o produto entre as minhas grandezas de ônibus, número de ônibus e o consumo. A minha grandeza de consumo está apontada para o mesmo lado, né, para o mesmo sentido da minha grandeza de tempo. Então eu não mudo nada nela. Eu vou colocar aqui, ó, o 66 sobre 90. Professor, por que 66 sobre 90? Porque eu estou simplificando, ó, estou cortando os zeros. Ó. Eu estou simplificando. E dessa forma eu fiquei com 66 sobre 90. Bom, continuando, olha aqui o que eu tenho. Ó, eu tenho 33 está para x igual a, assim como, né, no caso, assim como o quê? Preste bem atenção, eu posso simplificar, que eu tenho uma multiplicação entre frações. Simplifico 30 por 30 dá 1, 90 por 30 dá 3. Simplifico agora aqui, ó, 22 por 22 dá 1, 66 por 22 também vai dar 3, tá? E olha só o que me sobrou. Preste bem atenção, eu fiquei com 1 sobre 1, 1 para 1 é 1, 1 para 1 é igual a 1, eu vou botar o passo a passo para que vocês não se percam, e ali eu fiquei com 3 para 3. Ou seja, puxa a seta para cá para a gente continuar. Eu vou ficar com 33 sobre x igual a 1. Igual a 1, professor? Igual a 1. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Multiplico o cruzado, vou ficar com x igual a 33. Achamos a nossa resposta. Então, 30 desses ônibus vão consumir 90 mil litros de combustível em 33 dias também. Bom, com isso a gente finaliza a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido. Espero você aqui no nosso próximo bloco para a gente estar resolvendo mais questões de regra de 3 composta. Até lá, eu fui!